Fala galera, eu sou a Alisson Didoni e está começando agora mais um Estação Nerd e nesse episódio nós vamos falar sobre os desenhos animados, essa indústria que tem recebido tanto investimento como os blockbusters de Hollywood, o que resulta em inúmeras animações de qualidade sendo lançadas todos os anos. E não é só nas telonas, mas também tem ganhado seu espaço aí nos canais fechados de TV a cabo, que também tem investido muito em desenhos animados. E como eles não são feitos em um passe de mágica, hoje a gente vai descobrir como surgiram os desenhos animados. A história dos desenhos animados ela é bem antiga, mas eu não imagino que você achasse que ela fosse tão antiga a ponto de retornarmos para a Era das Cavernas com os nossos ancestrais responsáveis ali, por dar o pontapé nessa história. O primeiro desenho da humanidade surgiu há mais de 400 mil anos atrás por um carinha bem simpático conhecido como Homo erectus, que foi o primeiro a ficar em pé, o primeiro a ficar em pé em duas pernas e que foi o responsável ali, pelos desenhos, as primeiras formas geométricas, mas que ainda não tinha tanto sentido, não passava ainda o significado que a gente gostaria de entender. O responsável então pela essa representatividade, por dar sentido aos desenhos, foi o Homo sapiens depois de 300 mil anos ou há 100 mil anos atrás, aí você escolhe a forma mais simples de você conseguir entender essa história. Eles desenhavam aquilo que eles queriam comer, por exemplo, se eles queriam naquele dia caçar um javali, eles desenhavam um javali. Se eles queriam caçar mamutes, eles desenhavam ali nas paredes os mamutes. E eles acreditavam então que os deuses, os protegeriam, abençoariam, eles conseguiriam então ter sucesso nas suas caças. Então eles, começaram ali a desenhar e o desenho passou a ter essa representatividade. Era mais como uma superstição, uma crença, um miticismo, já que eles tinham essa fé que desenhando eles conseguiriam conquistar aquilo que eles almejavam. Bom, mas se a gente está falando de desenho animado, o que tem a ver esses rabiscos nas paredes? Bom, meus amigos, como a gente está falando da história dos desenhos animados, tem tudo a ver, já que esses rabiscos representavam uma vontade, dos primeiros homens das cavernas. E ao longo dos tempos, a gente vê que isso acontecia com uma frequência bem maior, como por exemplo no Antigo Egito, onde eles tinham a necessidade de registrar tudo o que estava acontecendo. E até hoje, se a gente parar para pensar, não está muito diferente a coisa, já que a gente tem essa mania de tirar selfie, de tirar foto e registrar tudo o que está acontecendo. Então se alguém, por exemplo, pegar no seu pé e falar, você está tirando muita selfie, fala assim, essas selfies não são à toa não, já que eu estou honrando aí, a história, honrando os costumes históricos da humanidade. E ao longo da história nós tivemos vários movimentos artísticos, como por exemplo o Barroco, o Renascimento, o Expressionismo, dentre vários outros que foram muito importantes para essa evolução. Mas foi só no século XVII que surgiu a lanterna mágica, uma espécie ali de projetor que foi muito importante, fez muito sucesso nessa época, já que se você colocasse uma vela ou qualquer outra fonte de luz, através da sua lente ele ampliava e reproduzia aquela imagem nas paredes. E os caras dessa época, gente, eles eram tão espertos, tão danadinhos, que eles utilizavam as lanternas nos seus shows de ilusionismo. Eles faziam com que as pessoas realmente acreditassem que elas estavam vendo ali coisas sobrenaturais, mas na verdade eram só as animações sendo reproduzidas pelas lanternas mágicas. Mas o desenho animado só vai começar a nascer mesmo no século XIX, com um conceito mais popular, e inclusive nessa época também surgiu um brinquedo que fez bastante sucesso, conhecido como Traumatrope. É um disco de papel que tinha um desenho de um lado, um desenho do outro e um cordão. Inclusive em uma das cenas de um filme do Tim Burton, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, esse brinquedo ele é representado, onde de um lado tem um pássaro e do outro uma gaiola. Quando ele puxa o cordão e o disco gira rapidamente, dá a ilusão de que o passarinho tá dentro da gaiola. Você viu, gente? Uma coisa tão simples e, dá essa ilusão tão fantástica, realmente. Era algo brilhante, Para a época era realmente algo impressionante. Mas
o desenho tradicional, né, que a gente conhece aí nos dias de hoje como 2D, só começa a surgir a partir de 1900, né, com uma técnica mais evoluída dos desenhos no cantinho do caderno. Hoje em dia os conceitos de 2D e 3D eles meio que se misturam, né? Acaba tudo sendo ali a mesma coisa. Mas lá no início era tudo feito no 2D porque exigia-se um trabalho manual, né? Tudo desenhado à mão, meus amigos. Mas hoje nós temos aí a técnica da tridimensionalidade, né? Também conhecido como 3D, que não tem nada a ver com você estar ali no cinema e o desenho saltar na sua cara, né? Muita gente espera isso. Mas ele denomina-se 3D porque usa-se um software de computador bem legal que simula a tridimensionalidade das coisas, da luz, da fração de luz, e tudo isso acaba sendo muito interessante. Por isso que denomina-se 3D, ou também é conhecido como computação gráfica. Um exemplo disso é a primeira animação feita por esse efeito, né, que é Toy Story, lançada em 1995, que dá para você ver bem ali as 3 dimensões. Inclusive, né, o estúdio aí Disney ficou no topo dos estúdios de animação com essa revolução do universo cinematográfico. See? Now what did I tell you? Right where you left them. Primeiro era feito então o storyboard, né? O storyboard é uma técnica de uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em sequência a fim de você pré-visualizar a história, né? A história do filme ou a história da animação. Então primeiro os caras rascunhavam toda a história ali, né? Todos os personagens, já imaginando ali o diálogo, o jogo de câmeras, o jogo de luz, e só depois então que eles chamavam os dubladores, a equipe para organizar ali o áudio, para dar início então às gravações e depois partir para a fase da animação. Então tudo isso era muito trabalhoso, só para vocês terem uma noção. Um segundo de filmagem equivalia ali de 15 a 24 ilustrações. Isso era muito cansativo, né? Eu imagino, para os artistas, e foi por isso que foram surgindo técnicas, né, que facilitavam esse trabalho. Hoje a gente tem ali, depois dessa evolução, de 12, né, animações por segundo, e essas técnicas foram usadas bastante nas primeiras animações. A gente tem ali como, por exemplo, em Branca de Neve e os Sete Anões, que foi uma das primeiras animações, um trabalho de ilustração perfeito que dá vontade de você abraçar aqueles artistas e realmente considerar eles como heróis, porque, gente, não era nada fácil. Agora a gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui no Estação Nerd, mas daqui a pouco a gente volta continuando a explorar esse incrível universo dos desenhos animados. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos de volta com a Estação Nerd, falando hoje sobre a história dos desenhos animados. E agora é hora de destacar Fantasmagória, que é considerada a primeira animação desenvolvida lá em 1908 pelo francês Émile Cohl. Essa animação tinha menos de 2 minutos e foi exibida no Teatro de Paris e realmente impressionou, já que até então não tinha nada igual, e realmente Fantasmagória entrou para a história do universo cinematográfico.
Mas claro que quem revolucionou essa parada de animação foi um cara só um pouco famoso, que talvez você até tenha ouvido falar dele, que é o tal do Walt Disney. O cara não só fez filmes incríveis, mas também criou uma câmera especial que aperfeiçoou a técnica de captura de imagem. Essa câmera não só adicionava camadas de desenhos, mas passava literalmente por entre elas, criando um efeito, de profundidade bem mais realista do que existia até então. Essa câmera de múltiplas camadas foi utilizada em várias animações da Disney e inclusive na abertura do desenho Bambi. E não dá pra negar que a Disney é absolutamente revolucionária no universo cinematográfico, tanto que teve a Bela e a Fera como a primeira animação a ser indicada ao Oscar aí de melhor filme. Nesse filme nós tivemos mesclagens, de técnicas de animação e é considerado aí o primeiro filme da Disney a utilizar computação gráfica. Claro que com os avanços tecnológicos, várias soluções digitais foram incorporadas às técnicas tradicionais, o que também abriu portas aí para animações computadorizadas. E como vocês podem imaginar, o processo em 2 dimensões envolve muitas pessoas, vários artistas e também demanda de muito investimento. E não é porque existem aí, os recursos que facilitam os trabalhos nos dias de hoje que a gente não pode deixar de enaltecer os caras que dominam a animação digital. Foi assim que o cinema em 3D abriu as portas para os desenhos animados e eles conquistaram seu espaço nas telonas. Além de demandar de um investimento bem menor, o trabalho também é bem mais rápido, bem mais simples. Os artistas eles modelam os cenários, os personagens utilizando um software de computação que parece uma massinha de modelar ali pela forma como os designers acabam criando as características dos personagens. Claro que olhando assim parece que é fácil, mas isso demanda de muita experiência e, claro, muito conhecimento técnico também. Além disso, eles utilizam uma programação para criar os efeitos no corpo dos personagens e também os movimentos, que a gente assistindo parecem ser muito realistas. Você lavou as mãos? Com sabão? Você secou? Uma coisa muito interessante na parte de criação é que alguns movimentos e expressões de personagens animados são capturados a partir de pessoas reais e reproduzidos por computação gráfica. Isso acaba facilitando bastante nesse processo de criação e o que é legal a gente destacar também é que a atuação dessas pessoas por trás das câmeras acaba também colaborando na criação da identidade do personagem. Tudo isso torna mais expressivo e, claro, mais real também. Olá e bem-vindo ao Centro Zen de Aceitação. Eu sou a Matilda e eu tô empolgadésima pra fazer essa viagem com você. E este é o Terêncio. Esses efeitos visuais podem ser puxados para um lado mais realista, o que acaba sendo mais complexo, demanda de um conhecimento técnico maior, ou também pode criar um efeito ali de 2 dimensões que acaba sendo mais característico, visualmente falando aí dos desenhos animados. Esse efeito em 3D, que é muito semelhante ao 2D, é denominado de Cell Shape e está presente ali em produções como The Clone Wars, também está presente no anime Knights of Sidonia e, claro, é muito famoso nos games. Bom, depois da gente falar um pouco então sobre a história dos desenhos animados, a gente vai encerrando mais um Estação Nerd, mas não fica triste não que o nosso próximo encontro já está marcado. E claro, eu espero pela sua companhia.